Então vamos lá, se você tem aquela holding patrimonial, uma holding administradora de bens, uma family office, né? Esse vídeo ele pode ser para você. Senta, porque o assunto agora é o seu dinheiro. A reforma tributária colocou uma estrutura mista. Aquela despesa que hoje parece normal do dia a dia de sua holding pode deixar de gerar um crédito de imposto a partir de 2027. Estamos nos aproximando, inclusive já passamos da metade do ano, tá? Na prática, isso vira custo novo e ninguém andou avisando aí sobre essas mudanças, né? A gente vai tentar lhe explicar sobre isso com um pouquinho de calma. Mas vamos no começo, né? Para você entender. A reforma tributária ela criou dois tributos novos, né? A CBS, que é um tributo federal, e o IBS, que é um tributo que fica ali do lado dos estados e municípios, né? Orbitando às vezes entre um e outro. Esses dois tributos eles substituem o PIS e o COFINS federais e o ICMS e o ISS ao longo dos próximos anos. A lógica desses tributos novos ele gera em torno do crédito, né? O que é que gera crédito, o que não gera crédito, o que vira crédito, o que abate na sua saída. Isso aí é o que nós chamamos de não cumulatividade. E o problema começa exatamente aqui. A lei criou uma categoria chamada de bens e serviços de uso ou de consumo pessoal. E sobre essa categoria, que a regra ela é dura, né? Ela não gera crédito nenhum. E a reforma ela cravou o seguinte: se a sociedade tem como objetivo principal administrar bens e ativos financeiros pessoais ligados à pessoa física do sócio, acionistas, administradores, membros de conselho, empresários e pessoas físicas, então esses bens ligados à gestão são tratados como de uso pessoal, ou seja, a sua holding familiar, a sua family office caem exatamente dentro dessa descrição. E não sou eu quem estou inventando isso, tá? Isso aí é exatamente o que está na lei lá. A gente vai deixar um quadrinho aqui da lei complementar, mas isso é a disposição do artigo da lei complementar 214/2025, artigo 57, parágrafo 2º ali, e o seguinte, chegando até o 63, 64, a gente vai trazer esse quadro aqui para vocês. A base, portanto, do artigo 57 dessa lei complementar 214/2025, caput define que é bem serviço de uso e consumo pessoal, e traz ali no parágrafo 2º, que é o que pega ali nas holdings, né? Ela diz que quando a sociedade tem como atividade principal a gestão de bens da pessoa física ligados a ela e ativos financeiros dessas pessoas ou bens e serviços relacionados a essa gestão, será considerada como de consumo pessoal. E o regulamento do IBS da CBS, lá no artigo 63 e 64, basicamente repetiram essa lei. Não detalharam, não explicaram melhor, repetiram. E é isso que a gente vai mostrar aqui, que é exatamente o ponto muito perigoso, né? Pois bem, mas doutor Ricardo, e aí? O que é que isso muda na prática para mim? Isso significa que uma série de despesas que hoje a sua holding paga e podem ficar sem o direito do crédito de CBS e IBS sobre essas rubricas. A gente vai lhe dar aqui uma lista que pode ligar a você um alerta para você ter atenção e pode lhe atingir. Por exemplo, a contabilidade da sociedade patrimonial, a assessoria jurídica, a consultoria societária e sucessária, os softwares de gestão de ativos, as avaliações de bem, a corretagem imobiliária, a taxa de administração das carteiras de investimento, a manutenção dos imóveis, a própria gestão das participações societárias. Tudo isso, se for entendido como relacionado à gestão do patrimônio da pessoa física, pode ter o crédito barrado. Então não vamos mais poder aproveitar. E olha o tamanho disso. A CBS ela passa a valer de forma integral em 2027. Quer dizer que você tem pouco tempo para se preparar, tá? E veja, isso aqui é muito importante nesse caso, tá? Se a sua holding provavelmente foi montada para organizar patrimônios e facilitar a sucessão, e ela continua sendo um bom veículo, tá? Mas o que muda é que o custo de mantê-la, porque créditos que você imaginava poder usar vão deixar de existir, esse custo, portanto, pode ficar maior, tudo bem? E tem algumas pegadinhas. Agora a gente vai mostrar aqui para você quais são algumas das maiores ciladas, né? A lei usa a expressão bens e serviços relacionados à gestão. Só que ela não diz até onde isso vai, não define o limite. O regulamento, que era a chance de esclarecer, também não resolveu, tá?
E quando a lei deixa uma expressão aberta assim, quem é que vai preencher esse espaço, né? É o fisco, com soluções de consulta, com regramentos internos, e naturalmente eles tendem a ler isso de forma mais favorável à administração pública, né? E aí é o fisco fazendo a parte dele, ele quer morder um pouquinho, né? O erro número 1 é achar que isso não vai atingir porque a sua despesa é claramente operacional. Na cabeça do fisco, despesa está ligada à gestão do patrimônio da pessoa física vinculada à sociedade. O crédito vai ser negado, independente dele ter muita cara de gestão operacional. E a gente tem que tomar cuidado com isso. O erro número 2 é deixar para pensar nisso somente lá em 2027, quando a CBS já estiver valendo e cheia, né? Aí é tarde demais para reorganizar com calma, né? Vai ter que fazer as coisas às pressas e as coisas às pressas não saem tão bem feitas, né? O erro número 3, que é o mais claro de todos, né? É continuar tratando a sua estrutura como fisicamente neutra, imune, sem colocar na conta esse possível custo de perda de créditos e esse aumento de despesa para você manter o estrutura societária, tá? Se alguém já te disse que a sua holding não muda nada com a reforma tributária, então tome cuidado com isso, porque essa pode não ser a melhor orientação, tá? De qualquer forma, a gente vai deixar aqui um checklist objetivo para você entender aí e ver o que é que importa, né? O que é que faz sentido para você hoje, né? Primeiro, levante todas as despesas anuais da sua holding, da sua family office, né? Se separe ali o que é que pode ser relacionado à gestão do patrimônio ou não. Segundo, peça ao contador uma simulação dos custos de estrutura, considerando as hipóteses em que os créditos do CBS e IBRS sejam barrados. Você já vai saber qual é o real cenário que você pode se deparar. Terceiro, compare esse cenário com os custos atuais. Você precisa saber, em números, quanto a estrutura pode ficar mais cara para você poder se programar, tá? Quarto, revise o objeto social e a forma como as atividades societárias estão descritas e segregadas, porque a atividade principal importa nessa classificação. Então, tome cuidado com isso. Quinto, avalie com o seu advogado de confiança, preferencialmente um advogado tributarista, se há reorganização possível dentro do ano 2026 ainda, com segurança, para tentar barrar essa IBS cheia em 2027. Sexto, documente bem cada despesa e a finalidade e o vínculo com a atividade econômica. Documentação boa é a sua tese de defesa, se o fisco vier com aquela leitura muito ampla, querendo glosar todos os créditos que você pretende usar. E olha, holding não acabou, tá? Ela continua existindo. Em muitos casos, ela continua sendo a melhor solução e o melhor veículo de organização patrimonial. E o que mudou foi a conta. Quem vai recalcular agora para descobrir o custo, se aumentou, se diminuiu, se o imposto está valendo direto ou não, isso é que vai precisar ser ajustado na estrutura de holding. E aí faz o seguinte, comenta aqui embaixo, né, se a sua estrutura ela foi traçada dessa forma, está aproveitando muitos créditos ou não. As dúvidas podem ser já aos nossos próximos vídeos aqui no canal. E lembre-se, se inscreva, compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo, aquele seu familiar que tem uma estrutura de holding e que ainda não se ligou desses detalhes todos, tá? Procure um advogado, como sempre digo, de sua confiança, preferencialmente um tributarista. Simule os impactos da estrutura do curso dos anos, de 2027 em diante, tá? Então não é só essa primeira mudança, outras irão. E para não esquecer, lembre de me seguir, porque é melhor que eu lhe conte do que o fiscal.